poderemos ser a última civilização da Terra tecnologicamente avançada. Com cerca de 8 bilhões de pessoas, os seres humanos se tornaram a espécie dominante em nosso planeta, conquistando avanços tecnológicos impressionantes. Possuímos aviões, carros, robótica, computadores avançados e a capacidade de enviar as nossas naves espaciais para planetas e objetos celestes distantes. E em breve, também estaremos viajando para lá. Mas realizar estes objetivos requerem tempo e custo. Por exemplo, Roma. Foram necessários bilhões de toneladas de carvão, petróleo e gás natural para alimentar as revoluções industriais que transformaram a sociedade como vemos hoje. E esses recursos não são infinitos e precisarão de milhões de anos para serem reabastecidos. O que levanta uma questão interessante. A nossa civilização atual é única? Se um cataclismo ou holocausto nuclear nos levasse de volta à Idade da Pedra ou exterminasse completamente a nossa espécie, restariam recursos suficientes para uma civilização futura reconstruir o que conquistamos? Ou somos agora a primeira e última civilização nascida na nossa Terra que algum dia alcançará as estrelas? E se sim, por quê? Hoje exploraremos o crescimento da nossa sociedade tecnologicamente avançada e veremos o que se precisa para construir o que temos agora. E então, veremos quanto nos resta desses ingredientes vitais. Vamos imaginar que, num instante, a humanidade foi enviada de volta à Idade da Pedra. Toda a tecnologia desaparece, talvez em meio a uma terrível troca nuclear. A sociedade humana entrou em colapso. Os sobreviventes agora enfrentam a árdua tarefa de reconstruir a civilização num mundo sem máquinas, edifícios, livros e, talvez o mais angustiante, sem internet. Digamos por causa deste experimento mental, que os recursos naturais estão ilesos, mas não há nada da civilização anterior. Como em um jogo de sobrevivência, que tudo deve ser construído do zero. Os sobreviventes rapidamente percebem que para sobreviver, precisam de comida, roupas e abrigo. E, felizmente, tudo isso está acessível através de várias fontes renováveis. Estes não serão os fatores limitantes quando se trata de reconstruir a civilização. Com a madeira você tem materiais de construção. Lã e algodão podem ser transformados em roupas, e a caça e colheita de alimentos da terra garantem o sustento. Estes recursos naturais podem ser acessados com algumas ferramentas muito simples, algumas varas afiadas para caça e pesca, e alguns machados e facas simples para cortar e moldar a madeira, feita de nada mais do que pedras afiadas amarradas a gravetos com corda. Tendo isso como base, uma civilização que surge após a nossa poderia evoluir facilmente e alcançar uma sociedade próspera de caçadores-coletores. Deveria mesmo ser possível ir mais longe do que nós, embora se essa civilização algum dia chegar às estrelas novamente, eles terão que começar passando das ferramentas de pedra para o bronze e o ferro. Felizmente, uma grande fogueira à base de madeira pode chegar a temperaturas de 1100 graus, fazendo com que o bronze seja acessível à nossa nova civilização. O ferro, porém, representa um desafio significativo. Apesar de que o metal seja extremamente abundante na crosta terrestre, o seu ponto de fusão de 1583 graus significa que a nossa civilização vai precisar mais do que apenas fazer uma fogueira à base de lenha para poder fundi-la. Felizmente, existem outras soluções para esse problema. Ao queimar parcialmente a madeira em condições de baixo oxigênio, você pode produzir carvão que queima a uma temperatura mais alta do que a madeira a partir da qual é formado, devido ao fato de que o custo de se livrar de toda aquela água e seiva já foi pago. Isso pode ser ainda melhor colocando o fogo em um forno e controlando os fluxos de ar. Com o fluxo certo, mesmo um fogo feito de lenha pode atingir temperaturas de 1500 graus, como o forno Yunnan Snake em Taiwan, recordista em temperaturas. Mas usar carvão tem um custo. Você precisa de muita silvicultura para conseguir madeira suficiente para sustentar uma civilização precisando de metal. Precisará ser feito um replantio regularmente, mas o mais importante
é que não daria mais para transformar essas terras em terras agrícolas, o que também é necessário para crescer e se desenvolver. É por este motivo que a maioria das nações usam combustíveis fósseis para produzir aço. Carvão ou gás metano podem ser usados para criar incêndios incrivelmente quentes, sem a necessidade de desistir de suas terras agrícolas. Você pode estar se perguntando se a nossa nova civilização poderia viver sem esses combustíveis fósseis. Se crescêssemos um pouco mais devagar, com uma população menor, não poderíamos fazer o carvão funcionar? O carvão é neutro em carbono, pois as árvores que o criam crescem removendo o carbono da atmosfera. Não poderia uma nova civilização chegar ao nosso nível e voltar ao espaço sem usar combustíveis fósseis na sua produção? A resposta é não. A falta de combustíveis fósseis seria devastadora para uma civilização que tem pretensão de alcançar as estrelas. Este pode ser um pensamento desconfortável, mas considere por um momento o grau em que a nossa própria civilização utiliza carvão, petróleo e gás. Não estou defendendo que não precisamos melhorar. Atualmente usamos muito combustível fóssil como espécie e devemos tentar reduzir o uso e cuidar melhor do planeta. Porém, quando falamos sobre o uso de combustíveis fósseis, é fácil pensar neles apenas em termos da produção de eletricidade, a que a nossa nova civilização precisaria produzir se quisesse voltar a fazer viagens espaciais. Para ser justo, os combustíveis fósseis ainda são a principal fonte de energia do mundo. Em 2022, 83% da energia mundial veio dessas fontes. Mas os combustíveis fósseis também são extremamente importantes na produção de outros 4 ingredientes vitais para a nossa civilização. Já falei do aço, para o qual a nossa atual procura global está na faixa dos 1,8 bilhões de toneladas por ano por conta de sua resistência e durabilidade como material de construção. Mas também há concreto, plástico, amônia e silício. Você consegue imaginar nosso mundo sem concreto? Sem os combustíveis fósseis, provavelmente seria necessário ficar sem. A areia e o cascalho que compõem o concreto são fáceis de conseguir, mas o cimento que une tudo, feito de uma mistura de calcário e argila, precisa de temperaturas de 1400 graus para fundi-los adequadamente. Se a nossa nova civilização quisesse fazer concreto, o que seria útil, pois é um material de construção extremamente maleável e durável, útil para construir um porto espacial para lançamentos e muitos outros edifícios e plataformas, eles necessitariam de um combustível que pudesse queimar naquela temperatura. Essa civilização precisaria de muito carvão para preencher a falta dos combustíveis fósseis, já que não estariam mais disponíveis. Mas isso nem é uma opção para o silício. O silício tem uma utilização generalizada na nossa sociedade, desde a cerâmica até a alvenaria. Mas até agora, sua característica mais importante é que, uma vez refinado e purificado, é o elemento usado para fabricar chips de computador, graças à sua abundância e às suas propriedades como semicondutor. É extremamente fácil encontrá-lo em sua forma bruta, mas refiná-lo é um processo difícil que necessita de temperaturas de 2350 graus. O carvão não chega neste nível. Não é à toa que os últimos 100 anos foram apelidados por alguns como a Era do Silício. Você consegue imaginar nosso mundo sem chips de computador? No que diz respeito a chegar ao espaço, os computadores que orientam e controlam o lançamento de um foguete certamente teriam dificuldades sem chips de computador. Tem mais, ignorando os materiais que precisam de calor elevado para serem fundidos ou refinados, os combustíveis fósseis são literalmente um material de construção que usamos para fabricar nossos produtos e alimentar nossa população. Embora seja preocupante a quantidade de plástico utilizado no mundo, não há como negar sua importância para a civilização moderna. Com ele fabricamos teclados, caixas, tubos estéreis e seringas para aplicações médicas, roupas de poliéster, para-choques de carros, turbinas eólicas. Sim, mesmo as fontes de energia verdes, como as turbinas eólicas, são feitas de materiais que precisam de combustíveis fósseis. Uma turbina eólica é composta por cerca de 70% de aço e 10% de plástico. Ambos necessitam de combustíveis fósseis.
Os foguetes também têm parte construída por plástico, pois é um material leve, fácil de moldar, bastante rígido e, acima de tudo, leve, é extremamente útil para foguetes que precisam reduzir cada grama de peso. Sem plástico, os foguetes ficam muito mais pesados, exigindo mais combustível ou cargas úteis menores. Vamos falar sobre a amônia. Talvez você possa pensar que poderíamos viver sem plástico em nossas vidas, mas sem amônia, é provável que cerca de metade da população atual da Terra morreria de fome. Mesmo ela não estando diretamente relacionada à chegada ao espaço, é um problema por si só. A amônia é usada em fertilizantes. Mesmo existindo outros fertilizantes naturais, eles não têm a potência proporcionada pela amônia. Sem amoníaco, simplesmente não seríamos capazes de sustentar a quantidade de produção alimentar que precisamos para a população global. E a amônia é feita de metano, proveniente principalmente de gases naturais. Quando visto deste jeito, é fácil ver a escala do desafio a ser enfrentado por uma civilização que tenta alcançar um nível tecnológico onde possa explorar o espaço se não quisessem ou não tivessem acesso aos combustíveis fósseis. E sejamos honestos, os combustíveis fósseis mais fáceis de obter na Terra já desapareceram. É necessário um equipamento de alto nível para chegar aos combustíveis fósseis que agora extraímos, o que precisou de combustíveis fósseis em primeiro lugar para ser construído. Nossa civilização foi construída com base em combustíveis fósseis. Eles fornecem o nosso plástico, o nosso aço, o nosso concreto para os nossos edifícios e a nossa energia. Sem eles, teríamos dificuldade em produzir o metal para um foguete e o combustível que alimenta ele, ou os computadores que o guiam. E então, quanto do combustível fóssil já usamos? E ainda resta o suficiente para que uma civilização que veio depois de nós possa fazer tudo de novo se eles precisassem? É difícil encontrar estimativas que mostrem com precisão a quantidade de combustíveis fósseis já utilizados até hoje. Nosso uso atual é de cerca de 15 bilhões de toneladas métricas por ano. Apesar deste número estar subindo há algum tempo, então provavelmente continuará a aumentar conforme a população aumenta. No entanto, ao projetar nosso gasto atual no passado e levar em conta o aumento da demanda ao longo do tempo desde 1800, quando a Revolução Industrial começou aproximadamente, é possível chegar a uma estimativa aproximada de 750 bilhões de toneladas métricas de combustíveis fósseis consumidos pela raça humana para chegar onde estamos agora. Multiplicando o nosso uso anual que temos hoje pelo número de anos entre 1800 e atualmente, e de vez em quando reduzindo quase um quarto do resultado, para compensar, pois a procura foi consideravelmente inferior pela maior parte desse período. Atualmente não sabemos a quantia de combustível fóssil que nos restam. As estimativas atuais baseadas em reservas provadas sugerem que daqui a apenas 50 anos começaremos a ficar sem combustíveis fósseis. O carvão, por outro lado, durará mais tempo. As reservas de carvão têm previsão de manter as luzes acesas por até 130 anos. Mas o petróleo e o gás natural poderão potencialmente se esgotar durante a vida das pessoas de hoje. Calculando com base em nosso uso atual, isso equivale a pelo menos outros 750 bilhões de toneladas de combustíveis fósseis restantes, a mesma quantidade que nos trouxe até este ponto, só que estamos atualmente queimando muito mais rápido. É claro que esse número pode ser muito maior. Esta estimativa é baseada apenas em reservas provadas. Se forem encontrados mais campos de petróleo, ou se for desenvolvida tecnologia que nos permita um melhor acesso aos combustíveis fósseis, a quantidade de combustíveis fósseis disponíveis no planeta poderá ser muito maior do que as estimativas atuais. Ainda assim, esta informação é suficiente para dar a nossa resposta. Uma civilização que surgisse depois de nós teria de fato recursos suficientes para chegar ao mesmo nível tecnológico em que estamos atualmente. Mas, provavelmente teriam mais dificuldade para achar, já que muitas dessas reservas inexploradas de combustíveis fósseis estão enterradas em profundidades muito mais profundas do que as que a nossa própria civilização encontrou. Queimamos os suprimentos que já eram fáceis de obter.
Em 1950, a profundidade média necessária para perfurar para ter acesso ao petróleo era de 1,1 quilômetros. Hoje em dia, a profundidade é de 1,8 quilômetros, mas alguns campos de petróleo e gás têm uma profundidade de até 9,1 quilômetros. Não seria fácil, mas os recursos estão aí. Por enquanto, se fizermos esta pergunta novamente daqui a 50 anos, poderemos chegar a uma resposta diferente. Talvez seja necessário que as futuras civilizações se acostumem com a ideia de um ambiente mais confortável e arável. Apesar disso, se há um raio de esperança brilhando sobre isso, é que da necessidade surge a inovação. Os materiais que usamos são os mais eficazes naquilo que fazem, mas isso não quer dizer que, com vontade suficiente, uma nova civilização que vier depois de nós não conseguiria chegar às estrelas novamente, mesmo sem combustíveis fósseis. Talvez precisem de ir aos poucos, mais devagar. A sua população poderá nunca atingir os nossos níveis, e muitos teriam que se contentar com ferramentas piores ou com materiais abaixo do ideal. Mas onde tem vontade, há um caminho. Talvez uma civilização futura possa um dia coletar metano a partir de biorresíduos. O metano pode ser usado como combustível para foguetes. Sem os combustíveis fósseis, as civilizações que virão depois de nós serão muito diferentes das nossas. Teriam prioridades diferentes e talvez usariam as suas terras de uma forma diferente. Mas talvez pudessem chegar às estrelas de outro jeito. Você acha que em um futuro próximo, a civilização poderá atender às necessidades de energia e materiais sem depender dos combustíveis fósseis? Quais medidas você acredita que podemos adotar para contribuir para um futuro mais sustentável? Compartilhe sua opinião nos comentários. Sobre qual tema desejaria explorar a seguir? Lembre-se de clicar no botão de like se gostou deste vídeo. Compartilhe sua opinião nos comentários e clique no botão de inscreva-se para ficar conectado e ser o primeiro a conhecer as próximas revelações cósmicas. Até a próxima descoberta!